a nossa visão. Sim. Isso foi o que eu senti e que também me faz trazer hoje o Núcleo para Portugal, com toda a minha fé de que estamos prontos para integrar estas duas facetas, não é? Que muitas vezes durante muito tempo na minha vida era uma dualidade, não é? Uma coisa ou outra. E para mim hoje eu sinto cada vez mais que não é uma coisa ou outra, é as duas coisas juntas, ou seja, é possível nós estarmos conectados, intuir, trazer informação de outros planos e trazê-la para o concreto, manifestá-la no dia-a-dia e tornar-nos seres mais completos. Expandir essa consciência para mim foi muito isso e que eu acredito que como ser humano mais completo nos faz evoluir não só individualmente, como nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos e sim também nas organizações, Nicolai. E também toca num ponto que eu achei maravilhoso quando conheci o Núcleo, juntar esses dois mundos, que é muito raro isso acontecer, não é? De podermos trazer também todos esses temas que antigamente às vezes assustavam, distanciavam, que davam um pouco de medo porque não se consegue palpar, não é tangível, para o mundo real e também para as nossas organizações, que eu que trabalhei 18 anos nas empresas, por último a minha experiência como VP-RH, sinto que as empresas mais do que nunca, não só em Portugal como em todo o mundo, precisam exatamente de juntar estes dois lados para podermos transcender, nos desenvolver como indivíduos, mas também como coletivos, como sistemas que as organizações são, em que também o Enneagrama toca e todo este trabalho do Núcleo. Podes falar um pouquinho sobre este trabalho do Núcleo da Consciência, um trabalho de muitos anos da tua vida com organizações, que é uma paixão que eu sei, é um amor muito grande que os dois temos na nossa vida. São quase 15 anos trabalhando dentro das organizações, em especial no desenvolvimento das lideranças, né, no alto escalão das organizações. E uma coisa que é importante saber é que talvez antigamente era mais difícil, mas a cada dia que passa fica mais claro de que não existem dois mundos ou três mundos. Em especial, quando eu falo de liderança, eu estou falando de um ser que exerce determinadas habilidades, exerce determinadas funções, que tem determinadas questões a tratar e que, em sua natureza, é um ser humano fundamental. Todos nós sabemos o que é lidar com uma pessoa, seja numa equipe ou seja numa liderança, cuja energia, cujo peso, cujas emoções estão mais pesadas, mais difíceis, ou pessoas que muitas vezes têm um excesso de controle, ou pessoas que muitas vezes você vê que elas não estão felizes ou não estão fluindo naquele trabalho. E aí, naturalmente, o que acontece quando não existe um fluxo, quando a pessoa não está no seu bem-estar integral, é que você tem as pressões de todas as formas, você tem o trabalho corporativo tornando-se muitas vezes algo do qual as pessoas querem fugir ou do qual você não encontra saúde ali dentro. As pessoas ficam muito mais por terem medo e acreditarem que ali encontram uma certa forma de segurança. Isso não é o real trabalho e a real função das organizações. Há muitas lideranças hoje que querem sim cuidar das pessoas e que querem fazer com que cada organização tenha um propósito maior no mundo, seja na sua comunidade, seja no seu país. Cada organização, ela é, de certa forma, uma entidade espiritual, no sentido que ela, como um ser vivo, ela quer entregar algo útil para o mundo, ela quer ter um senso de significado. Para isso acontecer, cada uma dessas pessoas, em especial das lideranças, precisam estar num nível de consciência individual mais elevado. Porque senão elas não conseguem sustentar essas relações, elas não conseguem indicar caminhos que envolvam isso, se elas estiverem perdidas nos seus próprios medos, nos seus próprios fantasmas. Então, o que o Núcleo da Consciência vem fazendo aí nos últimos 15 anos, frente a grandes organizações, em especial no Brasil, como Banco Itaú, como Natura, como a TOTS, a maior empresa de software do Brasil, é programas de desenvolvimento das pessoas, da consciência, muitas vezes envolvendo habilidades, como, por exemplo, uma liderança situacional, um líder coach, uma gestão do tempo, e os processos de autoconhecimento profundamente embasados no Enneagrama.
não só para que as pessoas conheçam seus tipos, o que é muito interessante, mas também entender a dinâmica de times, de equipes, como esses tipos e instintos se entrelaçam, para cada uma das lideranças olhar para as próprias sombras, olhar para as próprias bênçãos possíveis do ponto de vista de liderança. Isso é uma das coisas que está no meu livro Enneagrama para Líderes, né, que foi lançado, ele vai completar uma década agora, já com todo esse trabalho. Então, quando a gente junta isso em trabalhos sustentáveis e não em eventos pontuais, que podem envolver coaching, mentoring, treinamentos, intervenções estratégicas e todo um design de educação baseada na consciência, a gente tem um pouco da visão do que o núcleo da consciência acredita nesse processo de desenvolvimento das organizações. Sim, esse tema toca muito fundo no meu coração, porque toda a minha história profissional tem vindo a desenvolver-se nas organizações e muito também o tema das lideranças nos meus últimos anos como líder de equipas. Eu fui sentindo também pela algumas sombras, mas também bênçãos do meu raio de Enneagrama, que há nas empresas ainda muito uma crença que só há resultados se nós vivemos focados só no resultado. E cada vez mais eu fui sentindo mais uma vez que, juntando de facto o why maior, o trabalhar por um propósito, traz resultados mais sustentáveis, não são tão pontuais, não é o resultado da manhã, do mês seguinte, do ano seguinte, mas sim de ter sim os quick wins, os resultados de curto prazo, mas baseados num plano maior, sustentável, de crescimento, de expansão da própria consciência individual e também coletiva nas organizações. Então, esse foi se calhar um ponto que a mim me tocou muito também, a entender como o trabalho do núcleo consegue integrar esses dois lados, trazer efetivamente esses temas de transformação de cultura através do propósito, trabalhando os níveis neurológicos superiores, antes de tocarmos a parte comportamental, que muitas vezes nas empresas ainda trabalhamos muito só, começando pelas habilidades, pelos comportamentos, pelas competências do trabalho, transformação profunda, tem que acontecer a outro nível, como já dizia Einstein. Então, é esse trabalho que a mim me tocou profundamente e que eu quero muito também trazer para Portugal, e não só. Acho que Portugal é o ponto de partida para tocarmos esse trabalho em muitas organizações. Nicolai, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa. Acho que tem uma coisa importante, que é as pessoas estão pedindo isso. Sim. Nós estamos vivendo um momento no tempo, e aí quando a gente olha para todo o impacto e o choque que o próprio Covid trouxe, aonde mesmo aquelas pessoas que viviam represando as suas emoções, represando os seus chamados mais elevados, olhando para a vida como se a vida não estivesse conectada a algo maior e a um mistério, elas estão se dando conta de que é muito importante eu olhar para a minha vida e fazer dela algo com significado maior. Investir naquilo que no fundo é a coisa mais importante de todas, que é o que eu não consigo ver. Se a gente olha para as nossas relações, o que a gente não faria pelo amor dos nossos filhos, pelo amor dos nossos pais? A gente daria tudo que a gente tem. E quem consegue tocar o amor? Quem consegue ver o amor? Quem consegue ver a lealdade? Quem consegue ver? E a gente tem a lealdade mesmo com aqueles que já se foram há muito tempo. Então, quando a gente consegue olhar cara a cara mesmo, com a verdade, olhando para esses temas como natureza humana, não é algo que está longe, e como eu trago esses temas para o centro das organizações, para o centro da vida de cada pessoa, respeitando e adaptando a praticidade necessária para se viver segundo esses valores. Então, quando a gente fala em consciência, e o nascimento do núcleo da consciência sempre foi muito pragmático com isso. Você sabe que eu tenho uma história como engenheiro, também dentro das organizações, que envolve esse pragmatismo de como esta vida aqui, seja com a minha família, com os meus amigos, comigo mesmo, nas organizações, eu como líder, eu como parte de uma equipe, como esta vida se torna cada vez mais consciente, mais espiritualizada, no sentido de trazer valores mais elevados para ela. E aí eu vou precisar, sim, de competências, de habilidades para expressar isso no mundo. Mas não são competências e habilidades
para eu atingir um resultado externo ou para fazer alguma coisa que no fundo não me toca, mas é porque eu acho que a sociedade espera de mim.